Eu fui confrontada por Deus na minha oração de madrugada e eu quero compartilhar aqui com vocês. Antes de tudo, eu quero pedir que você tenha maturidade, acima de tudo, maturidade espiritual, para entender aquilo que eu irei falar aqui. Não é um vídeo acusatório, de condenação, não é nada disso. Eu decidi compartilhar aqui porque talvez Deus também esteja querendo falar com alguém através daquilo que Ele também ministrou ao meu coração. Vamos lá. Eu estava orando de madrugada, né? Eu vim com um propósito de orações na madrugada, em busca de mais intimidade, de relacionamento com Deus, de uma busca mais intensa, sabe? Eu estava sentindo esse chamado de Deus para uma busca mais intensa. Eu estava sentindo há um tempo o Espírito Santo ministrar ao meu coração sobre algo mais profundo, sabe? E eu decidi iniciar, não esse propósito, mas mesmo fazer como um estilo de vida, a oração da madrugada. E quando eu vim orando, todas as vezes que eu vim orando, cada dia, Deus ministrava algo diferente ao meu coração, sabe? E teve um dia, ontem, que eu estava orando de madrugada e ali eu conversando com Deus e eu falando para Deus sobre esse meu desejo de ter mais relacionamento com Ele, sobre a minha vontade de ter mais intimidade. E aí, em um determinado momento, eu fui e falei assim para Deus: Senhor, que se o Senhor nunca me usar para ninguém, mas que eu me contente em estar na Tua presença. Eu estava falando exatamente isso. E aí eu fui e falei assim, que eu venha a ser conhecida como uma mulher de oração. Uma frase simples, uma frase que aparentemente inocente. Só que ali o Espírito Santo ministrou fortemente ao meu coração. Na hora que eu falei essa frase, que eu venha a ser conhecida como uma mulher de oração, o Espírito Santo falou ao meu coração: mas conhecida por quem? Pelas pessoas? Conhecida pelas pessoas pra quê? E ali me constrangeu de uma forma, porque eu percebi que aquela pequena frase era uma vaidade disfarçada de santidade. E ali foi tão constrangedor. Quem já sentiu o Espírito Santo ministrar o coração sabe como é constrangedor aquele confronto. E ali eu me derramei assim. Me arrependi, porque eu não tô falando que se você fala essa frase, que você tá com essa vaidade disfarçada. Eu estou falando de mim, tá? Foi uma experiência que eu tive com Deus. E ali eu entendi que muitas vezes a gente vive uma vaidade disfarçada de santidade, uma religiosidade disfarçada, como aquele homem, aquele fariseu que Jesus contou, né, na parábola, que quando foi orar se engrandecia porque não era pecador, enquanto aquele publicano que era pecador falava a Deus: Deus, eu não mereço nem olhar para ti, de tão pecador que eu sou. E fica a reflexão: será que a gente não tem feito, mesmo que inconscientemente, como esse fariseu? Quantas vezes eu fui orar para Deus e eu disse: Deus, obrigado, porque eu nunca cometi tal pecado, porque embora eu tenha errado bastante, mas eu nunca cometi tal coisa. E eu sempre lembrava, sempre que eu falava algo do tipo, eu lembrava dessa passagem, sabe? Não importa se eu pequei menos ou mais que alguém, ou alguém cometeu um pecado que aos meus olhos é maior que o meu, e eu agradeço a Deus por eu nunca ter pecado igual aquela pessoa. Pra quê? Que hipocrisia! Todo pecado é pecado. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós. Não tem um justo na terra sequer. Então, às vezes, quando a gente inconscientemente faz essa comparação, nós estamos sendo hipócritas. Estamos sendo orgulhosos, estamos sendo vaidosos. E o orgulho precede a ruína, a soberba precede a ruína. E ali, quando eu falei essa frase, que parece tão inocente, mas o Senhor conhece a raiz por detrás e a motivação por detrás. Muitas vezes quando nós dizemos: Deus, me usa, me levanta no ministério, quantas vezes é uma vaidade disfarçada de quero ser usado? Porque, na verdade, muitas pessoas não querem ser usadas para poder cumprir o propósito de Deus. Elas querem ser vistas.
E aí fica a reflexão do Espírito Santo: visto por quem? Visto para quê? Ainda que ninguém nos veja, que nós venhamos estar contentes em estar na presença do Senhor. Ainda que ninguém nos conheça, que nós venhamos a ser conhecidos por Deus. Porque do que adianta eu quero ser conhecida como uma mulher de oração? Mas conhecida para quê? Para que o interesse de ser conhecido pelas pessoas, sabe? Foi isso que o Senhor ministrou para mim. O mais importante é ser conhecido por Ele, ainda que ninguém nos conheça. O importante é que o Senhor nos conhece. Ainda que ninguém saiba que a gente ora, ainda que ninguém saiba que nós somos pessoas de oração, mas o Senhor nos conhece porque nós permanecemos ali no secreto. Ninguém sabia que Davi estava matando urso, matando leão, lá no campo, para proteger o rebanho. Ninguém sabia e ninguém precisava saber. Mas ali já era Deus preparando ele. Às vezes a gente fica nessa, né, de eu quero ser conhecida, eu quero fazer, mas na verdade a gente muitas vezes coloca a nossa identidade naquilo, no fazer, sabe? E Deus não nos chamou primeiramente para fazer. Claro que Ele quer nos usar no reino, claro que Ele quer nos usar na obra de Deus, mas Ele nos chamou primeiramente para ser. A Bíblia disse que Ele nos chamou e nos predestinou para sermos a imagem do Seu Filho. Então é para isso que Deus nos chamou primeiramente, para nos transformar à imagem de Cristo. E isso não é sobre fazer, é sobre ser. É sobre ser filho, é sobre ser a imagem do Deus vivo. É sobre ser alguém que permanece no secreto. É sobre ser alguém que busca a Deus independente da circunstância, independente da situação. E ainda que ninguém saiba que nós somos, Deus sabe, Deus conhece. Ainda que ninguém conheça o que a gente faz no nosso secreto, mas Deus conhece, e isso é o importante. Ainda que ninguém veja as nossas obras, mas Deus vê e recompensará com a vida eterna. Ele tem um galardão de recompensa para nós. Amém? Espero que esse vídeo tenha tocado ao seu coração. Espero que você não interprete mal, não entenda mal aquilo que eu compartilhei. Eu quis compartilhar uma experiência que eu vivi com o Senhor, mas que talvez o Espírito Santo ministre ao nosso coração sobre a importância de permanecer no secreto, sem a necessidade de ser visto, sem a necessidade de ser reconhecido. Ainda que ninguém nos veja, Deus está nos vendo. Amém? Que Deus possa estar te abençoando e até um próximo vídeo.